Olá, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma vez as nossas atividades, tá certo? Vamos começar com a nossa oração, ok? E depois a gente vai para nossa correção, tá certo? Vamos lá. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia, pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, por tudo que tem nos concedido. Obrigada pela minha escola, pela minha professora, pelos meus coleguinhas, por tudo que tem nos dado, pelos animais, pelas plantas. Dai-nos, Senhor, uma boa aula. Amém. Agora, a tia vai passar para vocês alguns provérbios, né? Provérbios folclóricos. Alguns provérbios são chineses, japoneses, tem brasileiros também, tá certo? Alguns vocês nunca ouviram. Eu vou citar para vocês alguns desses provérbios e depois, no final da aula, a gente vai comentar sobre o significado deles, tá certo? Ou melhor, vamos fazer logo esses significados. O primeiro provérbio tem assim: só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. Provérbios são algumas frases que têm sempre um significado com a realidade. Por exemplo, só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. Isso não quer dizer da água de beber, não. Quer dizer do nosso dia a dia. A gente só vê a importância das coisas quando a gente perde, né, de alguma forma. Então, esse provérbio quer dizer isso. Por exemplo, os sábios não dizem o que sabem. Os tolos não sabem o que dizem. O que isso quer dizer? Vou repetir o provérbio. Os sábios não dizem o que sabem. Os tolos não sabem o que dizem. Isso quer dizer que aquelas pessoas que entendem das coisas, elas não ficam por aí falando, se vangloriando. Já aquelas pessoas que não entendem de nada, só vivem dizendo besteiras. Por isso que ele diz que os tolos não sabem o que dizem. As pessoas inteligentes, que têm entendimento das coisas, elas não ficam falando, nem se vangloriando por besteiras, tá certo? Mais um. Quem comprar o que não precisa, venderá o que precisa. O que isso quer dizer? Quem comprar o que não precisa, venderá o que precisa. Que às vezes nós gastamos sem necessidades, né? Com coisas supérfluas. Aí acaba depois tendo que vender o que precisa porque comprou o que não precisa. Tem que se desfazer do que precisa. Mais um. Aquele que ri ao invés de se enfurecer é sempre o mais forte. Aquele que ri ao invés de se enfurecer, é sempre o mais forte. O que isso quer dizer? Quer dizer que não devemos perder a paciência com qualquer coisa, com besteira, né? Por quê? Porque se não perdemos a paciência com certas coisas, com coisas bobas, nós não vamos nos decepcionar, nós vamos sempre ser mais fortes, né? Então, não precisa discutir, brigar, né, por qualquer coisa. Tem que usar a inteligência, né, e sempre sorrir, certo? Olha um. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ah, o que isso quer dizer? Que vai jogar a água até a pedra furar? Não. Quer dizer que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que sempre insistir e persistir naquilo que um dia vai conseguir, tá certo? Então, esses foram os provérbios que eu peguei para vocês, tá certo? Os provérbios, né? Que trazem muitas coisas que têm a ver com a nossa realidade, tá certo? Agora, vamos fazer a nossa correção de geografia. Nós falamos sobre relevo, né? Que são as diferentes formas da superfície da Terra. As formas de relevo pode ser planalto, planície, depressão. Então, na página 293, diz assim: qual das paisagens mostradas na página 292 e 293 apresentam o relevo semelhante das paisagens do município onde você mora?
Compartilhe. Então, vocês acham que é a paisagem de cima, da parte urbana, ou essa paisagem de baixo aqui, sobre o município de Boa Vista? Tem também aqui na página 293, né, esse relevo que não era muito íngreme, e tem aqui um outro tipo de relevo muito íngreme. Então, vocês acham que qual dessas 4 figuras tem mais a ver com o relevo de onde a gente mora? Bom, quem mora aqui pela parte do Eduardo Gomes, pela parte de cima, com certeza vai colocar a primeira figura da página 292, certo? Que é o quê? As moradias ocupam áreas mais íngremes. Vai botar esse tipo de relevo aqui, né? De altitude. Tá certo? Onde eu moro, que eu moro mais para baixo, eu vou colocar essa figura da página 292 ali embaixo, mais plano, né? De planície. E já quem mora aqui pelo Eduardo Gomes, pela parte de cima, vai colocar aqui de planalto, o relevo de planalto, tá vendo? Planalto quer dizer que tem alguns morros ou montes. Planície quer dizer que é mais reto, tá certo? Vamos para a página 294. Nós temos figura A e figura B. Então, a gente vai relacionar com as informações abaixo. Área rural de relevo plano, propícia ao uso de máquinas no trabalho com a lavoura. Figura A ou B? B. Ao lado, a igreja está localizada em um ponto elevado. Figura A, porque ela está na área de planalto, né? Em cima. Parte urbana de um município ocupando área de relevo mais íngreme. Também figura A. Grande extensão de lavoura em relevo plano. Letra B. Parabéns para quem acertou. Vamos para a página 297, que tem outras questões. Em sua opinião, os problemas dos deslizamentos poderiam ser evitados. Como isso pode ser feito? Converse com seus colegas. Deslizamentos, né, de terra, né? Então, quer dizer, para que não haja esses deslizamentos, gente, tem que manter a mata, né, no local, a mata ciliar. Ou seja, não pode desmatar as áreas, né? Essas áreas de encostas de morros não podem ser desmatadas para que não haja esse deslizamento. Porque quando vem a chuva, vento e o sol forte, ocasiona erosão, que é o desgaste do solo. E essa terra pode ceder. Para que isso não aconteça, esses locais assim mais perigosos devem ter sempre o seu solo coberto por vegetação, que ela protege o solo, tá certo? De que maneira você e seus colegas podem organizar uma ação solidária para atender às necessidades de pessoas carentes que vivem no município onde mora? Bom, a gente, né, porque assim, isso é mais um trabalho da parte social, de assistência social do nosso município. Mas nada que a gente também não possa ajudar, né? Só que de que forma nós poderíamos ajudar? Bom, nós só poderíamos ajudar o quê? Fazendo doações de roupas, doações de alimentos, não é isso? É o que a gente pode fazer. A gente não tem como dar emprego a essas pessoas para que tenha uma vida melhor, né? Para que possa fazer as suas coisas com seu próprio dinheiro. Então, a gente pode fazer dessa forma, né? Fazendo doações de roupas, de alimentos, de brinquedos para crianças, tá certo? Na página 298, tem mais uma questão para a gente responder. Escolha a sílaba correta para descobrir o nome de um agente transformador do relevo. Agente transformador do relevo tem vários, né, gente? Aí ele disse, vamos lá. Tem 3 figuras do lado, né? 1 mais 3. 1 mais 3 ele formou o nome água, porque não pode ser ano, né? Água. Então, a água é um agente transformador. A água das chuvas, dependendo da intensidade com que ela venha, se for chuvas muito fortes, ela pode ocasionar enchentes, deslizamentos, né? Então, a água é sim um agente transformador do nosso relevo. No 2, 2 mais 4. 2 mais 4 ficou o vulcão, né? O vulcão também é um agente transformador. Por quê? Quando um vulcão entra em erupção,
aquela lava que sai dele, né, sai devastando o que tiver pela frente. Árvores, terrenos, casas. E depois que essa lava esfria, que ela fica resfriada, ela forma um tipo de rocha diferente, né? Então, é um outro agente transformador do relevo. Por último, 1, 2, 4 e 3. Que nome a gente pode formar? Ser humano. Ser humano é um outro agente transformador do relevo, né? Na maioria das vezes, o homem transforma o relevo para suas necessidades. Abrir ruas, construir estradas, viadutos para ter acessibilidade a outros locais. Mas também o homem é um dos fatores que mais causa desastre no ambiente, tá certo? Então a resposta ficou água, vulcão e ser humano, ok? Para essa semana, nós temos uma atividade ainda continuando isso aqui. Da página 299, né? Vai continuar sobre o relevo. Na página 300, já está falando sobre os rios e a paisagem do município, viu, gente? Os rios, eles podem ser de várias formas. Eles podem ser rios temporários e podem ser rios perenes. O que é um rio temporário? É aquele que passa uma parte do ano seco e uma parte do ano cheio. Já os rios perenes são aqueles que nunca secam e continuam com água. Mesmo na seca, ele possui água no seu leito. O leito é o caminho onde o rio corre. Também tem rios que ele pode ser de planície, quando vai reto, e tem rios sinuosos e de planalto, quando ele possui quedas d'água. Aí ele é chamado rios de planalto. Aí aqui vocês podem ver na página 300 que tem uma cachoeira ou corredeira. Então esse aqui já é um rio sinuoso, né? Ele já tem um desnível, esse rio. Já embaixo, nós temos também um outro rio, né? É um rio plano, de planície, olha. Ele não tem queda d'água nem nenhuma cachoeira, tá certo? Então, os rios eles também são diferentes pelo volume de água. Tem rios que têm grande volume de água e tem rios que têm pouco volume de água, tá certo? Também tem as partes do rio na página 302 e 303. Olha, primeiro aqui, olha, tem a nascente ou olho do rio. A nascente ou olho do rio é o lugar onde o rio nasce. Ele diz um olho d'água ou uma nascente. Essa nascente pode ser saindo de uma pedra, pode ser um minadouro no chão, aí chama nascente do rio. Aqui tem o leito do rio, que é o lugar por onde o rio corre. Tá vendo? O leito do rio. Nós também temos a margem, pode ser margem direita e margem esquerda. São os lados do rio, um lado e do outro lado do rio, tá vendo? É a porção de terra que fica imediatamente em cada lado dos rios, tá bom? E nós temos também a foz ou desembocadura, que é o lugar onde o rio deságua. Um rio pode desaguar em um outro rio ou ele pode desaguar no oceano, tá certo? E tem o afluente. O afluente são partes de um rio. Por exemplo, esse rio aqui, ó, aqui ele tem duas perninhas, uma para o lado, a outra para o outro. Então, esse rio já vai receber outros nomes aqui. Então, essas perninhas de rio que vão para um lado e para o outro são chamadas de afluente, tá certo? Então, já o assoreamento quer dizer o acúmulo de sedimentos no leito dos rios. O que isso quer dizer? Se na margem do rio não ficar aquela mata chamada de mata ciliar, que vai proteger a lateral dos rios, o que é que vai acontecer se essa mata sair? Aquela areia vai ficar solta e vai acabar entrando para dentro do rio, enlarguecendo o rio e deixando o rio com pouquíssima água, chegando em casos até dele secar, se esse assoreamento for grande, tá certo? Então, tem que preservar a mata ciliar. Tem que deixar as laterais do rio com matas para que a areia não ceda e caia no rio, tá certo? Deixando o rio mais largo
e acabando com o rio, ok? Então, vocês vão responder essa atividade dessa semana, continuando o relevo na página 299, e já na página 301 e 304, vocês já vão fazer sobre os rios, né? Os tipos de rios de planalto, rio de planície, as partes de um rio, tá certo? Então, assistam a videoaula, façam a atividade com atenção. Qualquer dúvida, leia novamente o assunto, é pouquinho, tá certo? E façam uma boa atividade, tá certo? Tchauzinho para vocês e até a próxima aula.